noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam em nossos corações. Nós estamos aqui nesse momento para ouvir a voz de Deus, para que a palavra dele possa falar aos nossos corações. E o quão privilegioso é estar aqui adorando a Deus, né? Em espírito e em verdade também. E a verdade é a própria palavra do Senhor. Nesse momento, eu vou convidar os irmãos para novamente orarmos, para buscarmos o Espírito Santo que nos dá o discernimento para a compreensão da palavra dele. Eu vou me ajoelhar, se vocês quiserem se ajoelhar também, para que possamos orar. Fiquem à vontade. Santo Deus de Israel, mais uma vez nós nos colocamos em posição de humilhação diante de Ti, mas que não seja apenas, Senhor, os nossos joelhos dobrados, mas que o nosso coração também esteja contrito, que o nosso coração também possa ser disponibilizado para o Teu Santo Espírito. Que nesse momento, meu Pai, ao a Tua palavra ser aberta, que ela venha trazer luz para a nossa mente, que o Senhor venha nos impressionar com as verdades da Tua palavra e que a Tua palavra verdadeiramente possa nos libertar de todo o engano. Nesse momento pedimos que o Senhor nos dê reverência e, por favor, meu Deus, nos aceite agora como ofertas vivas em Teu altar. Usa-me agora como instrumento em Tuas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o ato de ofertar. Nós sabemos a importância, né, de ofertar a Deus. Isso é resultado da nossa gratidão a Ele. Porque a principal oferta, aquela oferta mais preciosa que poderia existir, é a própria pessoa de Cristo Jesus. Então, todo e qualquer sacrifício feito após o pecado estava apontando para Cristo. E quando nós olhamos ali para o princípio desse mundo, né, após a queda de Adão e Eva, uma das primeiras ofertas foi ali, na verdade, o sacrifício, né? Um cordeiro que foi morto, assim que Adão e Eva pecou. E aquele cordeiro, ele já apontava para o próprio Cordeiro de Deus. Houve também um outro episódio muito conhecido por nós, que está relatado ali em Gênesis, no capítulo 4, que fala de Caim e Abel. Nós sabemos que ambos ofertaram a Deus, mas houve uma diferença ali. Um deles, Abel, levou ali o que Deus havia pedido, conforme o que Deus havia ordenado. Ele levou um cordeirinho. Mas já Caim levou ali o que ele achou ser o melhor. Ele levou os frutos de seu próprio trabalho. Ele não entendeu o sentido da oferta, pois toda oferta era para apontar para Cristo. A verdadeira, a oferta mais preciosa que foi oferecida pelo céu. E é certo que Deus ele não aceitou a oferta de Caim, porque Deus ele não quer que você dê o melhor que você acha que tem. Ele quer que você dê o que ele pede. A obediência é a principal questão quando se trata de ofertar. E houve uma mulher que se destacou ali nos tempos de Cristo por ser também uma mulher generosa. Ela também deu tudo o que ela tinha, tudo que Deus havia pedido. Não é dito o nome dessa mulher, mas ali o Senhor Jesus, ele quis enfatizar a entrega, a confiança da pobre viúva. É certo que nós temos preciosas lições
para aprender com essa história. E eu convido você, querido irmão, a abrir em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41. A oferta da viúva pobre. Diz assim: e estando Jesus assentado em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, e muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, nada de muito valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Imagina, os discípulos ali à frente com Cristo, olhando os que ali iam levar suas somas de dinheiro, ali na casa do tesouro, e eles observando aquilo. De repente, Jesus, ele teve os seus olhos atraídos para aquela pobre viúva que levou o quê? Uma moedinha. Mas o Senhor Jesus fez questão de mostrar essa ação para os seus discípulos, porque ele queria deixar ali um aprendizado. Cristo estava dizendo aos seus discípulos: não quero que vocês deem muito, se isso for a sobra. Eu prefiro que vocês deem, na verdade, as primícias do que vocês receberem. E lá no antigo Israel não era diferente. Havia, após a Páscoa e a festa dos pães asmos, um dia após o sábado, a festa das primícias. Era um momento do povo de Israel, ali com o seu coração grato pelo que Deus havia feito durante o ano, levar ali os primeiros frutos de sua colheita, as primícias. E assim Deus queria mostrar para o povo de Israel que Ele gostaria de receber os primeiros frutos de nosso trabalho. Ele deve ser o primeiro. E sabe por que ele deve ser o primeiro? Porque ele é o primeiro. Ele é antes de todas as coisas. Em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de qualquer coisa existir, Deus já estava lá. Deus já existia. Ele é o primeiro. Então, quando você o coloca como o primeiro na sua vida, você está o colocando onde ele já deveria estar. Pois ele verdadeiramente é o alfa. Primeira letra do alfabeto grego, ele é antes de tudo, ele é primeiro. E nós precisamos entregar a Deus tudo de nós. Sabe por quê? Porque não pode haver um coração dividido. Não pode haver meia obediência. Não pode haver uma adoração parcial, porque ou o nosso coração é totalmente de Deus, ou ele não é. Deus, ele precisa ter um lugar único e supremo na minha vida e na sua vida. E nós já conhecemos isso, nós já sabemos isso, mas o que é mais difícil, irmãos, é colocar isso na nossa vida prática. Porque muitas vezes, nas nossas escolhas, nós não queremos saber o que Deus quer. Nós decidimos e então levamos a Deus a nossa decisão. E oramos simplesmente para que Ele abençoe. Mas nós não queremos que morra o nosso eu. Nós não queremos nos colocar ali aos pés de Cristo e dizer: faça a tua vontade na minha vida. Nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos gostos, dos nossos apetites, das nossas vontades, das nossas inclinações, para que Cristo seja honrado. Irmãos, nós temos muito que aprender com essa viúva, porque ela não deu o que sobrou, ela deu tudo. Provavelmente ela precisaria no outro dia de se alimentar, e ela não tinha recursos para isso, mas ela entendeu.
ela entendeu algo que aqueles fariseus e mestres da lei ainda não tinham entendido. Que o pai dela era o dono do universo. E quando você entrega, na verdade você está devolvendo o que Deus já te deu. E é certo que Ele não deixa faltar nada para as aves. E quem dirá para os seus filhos? Mas será que nós confiamos de fato? Será que nós entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos? A história de Caim e Abel também tem muito para nos ensinar. Porque não é só o ato de ofertar, mas é também a minha motivação. Quando Abel ofertou o cordeiro, ele estava querendo dizer perante o universo: eu não mereço ser aceito, mas eu sou aceito pelos méritos do sangue do cordeiro. Então o sacrifício foi aceito. Diante de todo o universo, Abel honrou o seu Deus. Irmãos queridos, sem o sangue do cordeiro, nenhuma oferta que você dê vai ser aceita. Porque por mais que nós adoremos a Deus e louvemos a Deus com sinceridade, o nosso louvor ainda é muito débil, ainda é muito imperfeito. O que damos por nossos próprios méritos é muito pouco. É por isso que sem passar ali pelos canais purificadores de Cristo Jesus, nem a nossa oração ascenderia aos céus, muito menos o nosso louvor, muito menos as nossas ofertas seriam aceitas. Nós só podemos ser aceitos diante do trono de Deus pelos méritos de Jesus. E essa mulher, essa viúva, ela confiou nos méritos de Cristo. Abel também foi um exemplo de um verdadeiro doador. E agora eu te pergunto, irmãos, será que você está entregando tudo para Deus, as primícias para Deus? Deus é o primeiro da sua vida? Ou você está trazendo a Ele o que sobra? O que sobra do seu tempo, o que sobra dos seus recursos, o que sobra de quem você é? Mas Gabi, tudo bem. Eu já devolvo dízimo e oferta, eu já estou dando tudo que Deus pediu, os 10% e dou minha oferta, já está bom. Será que o ato de ofertar é só isso, só esses recursos? Na verdade, irmãos, há 4 coisas que podemos ofertar ao nosso Deus. Primeira delas, o nosso tempo. Segunda delas, os nossos recursos. Terceiro, o nosso corpo. Quarto, a nossa devoção. Tudo isso precisa ser ofertado. Mas por quê, Gabi? Porque você pertence a Ele. Você veio dEle. E tudo que você recebe vem dEle. Ele é o originador de toda a bênção, amém? Então, quando você dedica isso a Ele, é apenas uma devolução do que já é dEle. Paulo disse, vocês não pertencem a vocês mesmos. E que bom que não. E agora, irmãos, quando nós falamos sobre tempo, será que de fato o Senhor é o primeiro ali em nosso dia? Nós buscamos Ele em primeiro lugar? Há uma promessa para mim e para você, em Mateus 6, verso 33, um texto muito conhecido, mas eu vou pedir para que você abra. Mateus 6, verso 33. O que diz aí? Mateus 6, 33 diz, mas buscar em que lugar o reino de Deus? Último. Em segundo lugar, o que diz aí, irmãos? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui o contexto estava falando justamente sobre o que comer, o que beber, o que vestir. O Senhor sabe das suas necessidades. Mas quando você busca Ele em primeiro lugar, Ele deixa uma promessa. Tudo que for necessário para a sua vida, eu vou acrescentar. É uma promessa, irmãos. Mas é claro
que Ele vai acrescentar, Ele vai providenciar, Ele vai agir, se nós confiarmos. Sem confiança, sem fé, não podemos agradar ao nosso Deus. Vamos abrir agora em Romanos 8. Um pouco mais à frente. Romanos 8 é um dos capítulos mais lindos. Romanos 8, no verso 32. Romanos 8, 32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha aí. Paulo está querendo levar a mente ali dos seus leitores para o fato de que se Deus entregou a Cristo, a oferta mais preciosa que poderia ter sido entregue pelo céu, será que Ele então não vai providenciar o que nós tanto necessitamos? Se Ele entregou o seu próprio Filho por nos amar, será que Ele vai deixar que o justo padeça? Nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos descansar na sua onipotência, porque verdadeiramente o Senhor providenciou tudo para que fôssemos salvos. Ele estaria sendo justo em permitir que Adão e Eva morressem eternamente. Mas no momento em que o homem pecou, Cristo, Ele se colocou ali entre nós e Deus, e Ele disse: caia sobre mim a penalidade. Eu vou morrer no lugar desses pecadores. Eu vou tomar sobre mim a condenação deles. Que tamanho amor de nosso Pai. E se nós crescêssemos de fato nesse amor, o mínimo que nós faríamos é dedicar tempo estudando a palavra do Altíssimo, dedicar tempo aos pés dele, aprendendo dele, que é o próprio amor. Irmãos queridos, nós estamos vivendo num mundo tão consumista, algo assim terrível, que as pessoas só pensam em ter, em gastar, em ter, em juntar, em acumular posses, em juntar dinheiro. E apenas os interesses temporais têm sido considerados, enquanto a nossa salvação, que é o mais importante, está sendo deixada de lado. Irmãos queridos, a grande colheita da vida é o nosso caráter. Todos os dias nós precisamos construir não para essa terra, porque o que é construído aqui vai ser derribado. Nós precisamos construir para a eternidade, amém? A sua vida não é inútil. Você não é fruto de uma aleatoriedade. Você nasceu nos planos de Deus. E Deus tem um propósito para mim e para você. Cada ser humano que nasce para um único propósito: glorificar o nome de Deus. Não caia nesse engano de que você tem que trabalhar 20 horas por dia, de que você tem que estar ali acordado enquanto eles dormem, estudar enquanto eles descansam. Gente, a nossa vida não se resume a essa terra. Nós estamos aqui unicamente para fazer a vontade de Deus, para cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado é seguir após Cristo, é cumprir a mesma missão que Cristo deixou para os seus discípulos. Não que não seja necessário o trabalho, mas o trabalho que hoje você tem é uma oportunidade que Deus te dá de testemunhar dele. É apenas um disfarce, pois na verdade você é um missionário. Nós não podemos perder de vista o nosso propósito. Nós não podemos deixar que a correria do dia nos faça esquecidos quanto à importância de buscar o nosso Deus. Quando Deus ele diz para nós: filho,
permaneça em mim, porque sem mim você vai morrer. Não é que ele é como aquele namorado possessivo, olha, você tem que ficar comigo, senão você vai morrer. Não! Quando Deus diz isso, é como a água que diz para o peixe, permaneça em mim, senão você vai morrer. É como o solo que diz para a árvore, permaneça bem enraizado em mim, senão vai vir a tempestade e você vai cair. Quando Deus diz permaneçam em mim, é porque Ele sabe que eu e você só temos vida nele. A parte dele não há vida. Porque a parte dele estamos em pecado, e pecado gera morte. Só pode haver esperança em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente veio e doou a sua vida para que tivéssemos a oportunidade de recomeçar. Não desperdice o seu tempo com o que é vão, com o que é temporal. E hoje, há tantos entretenimentos para de fato entreter a nossa atenção. Filmes e mais filmes nos catálogos dos cinemas. E quando você se coloca na frente da TV, você nem vê o tempo passar. E no celular há tanta coisa para você ver, e tantos aplicativos, e tantas redes sociais, quando você vê o tempo, passou. E essa correria, e o trânsito, e o trabalho, e os nossos compromissos diários. E nós vamos nos esquecendo de fazer a seguinte pergunta: como vai o meu coração? Como eu estou diante de Deus? O que eu tenho feito para a honra e glória do meu Senhor? Irmãos queridos, eu não estou aqui dizendo que você não deva trabalhar e ter a sua rotina. Não, é necessário que você tenha sim os seus compromissos. Mas isso não deve ser prioridade na sua vida. O seu maior sonho não deve ser ter o carro do ano. Não deve ser ganhar na Mega Sena. Não deve ser promovido no trabalho. O seu maior sonho tem de ser ir para o céu, ver a Cristo. Esse deve ser o seu maior sonho. E assim como você se esforça para conquistar os seus sonhos temporais, se esforce também para conquistar a sua salvação. É certo que ela é de graça, mas é necessário uma coisa: morrer para o eu. Ter fé totalmente, inteiramente em Cristo Jesus. E como haverá fé? Como haverá fé se você não tem estudado a Bíblia? Pois na palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está aqui ouvindo, a sua fé está sendo fortalecida. É verdade. Então você precisa passar tempo com Deus eterno. Você precisa passar tempo em oração. Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Me diz aí. Se alguém te pedir ali uma carona em um lugar desconhecido, o que você vai fazer? Você vai falar: misericórdia, né? Não pode, né? Não pode, você não conhece. Então, como nós queremos passar a eternidade ao lado de alguém que eu não passo nenhuma hora aqui? Não dá. Impossível. Eu preciso passar tempo com Deus. E quanto mais nós contemplamos o céu, lembre-se disso, quanto mais nós contemplamos o céu, menos da terra nós cobiçaremos. Porque nós vamos entender que as obras humanas, o trabalho humano, as construções humanas, em breve se reduzirão ao pó. Não ficará pedra sobre pedra. Mas sabe o que vai permanecer? O seu caráter. Ele está sendo moldado dia após dia. Os seus pensamentos moldam as suas palavras. As suas palavras vão também representar ali as suas ações. E quando você faz ali, por muitas vezes, uma coisa, aquilo se torna um hábito. E o seu caráter, ele é formado por hábitos. Dia a dia você está formando o seu caráter. E ele vai permanecer.
Cristo não vai mudar o caráter de ninguém quando estiver nas nuvens do céu. Sabe por quê? Porque Ele está disposto a fazer isso para você hoje. Ele está disposto a fazer isso por você hoje. Hoje. Você precisa aceitar a Jesus. E quando você aceita Cristo, quando você aceita os méritos do seu Salvador, quando você contempla a cruz e percebe ali o seu pecado, e percebe que foi por você que ele foi pregado naquele madeiro e teve o seu sangue derramado, então naquele momento você se torna justificado pelo sangue do Cordeiro. Você se torna justificado. É isso que o Senhor faz por nós. A justificação é o que Ele faz por nós. A santificação é algo que Ele faz em nós. É por isso que eu já disse aqui e repito, o batismo não é o fim da sua caminhada. É como o nascimento de uma criança, ali é só o início. Agora é necessário você morrer todos os dias para o seu eu e nascer todos os dias para Cristo. Porque ali no batismo, o ato de você ser mergulhado é que a sua velha vida foi sepultada. Mas Lutero certa vez disse, eu pensei que o velho homem tinha morrido lá nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar, e todos os dias eu tenho que matar ele de novo. Essa é a situação do cristão. O batismo não é o fim, irmãos, mas é o início. Assim que Cristo foi batizado, Ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para onde? Para o deserto. Muitas vezes nós somos levados para o deserto também, mas não se entristeça, porque os homens que foram considerados mais semelhantes a Cristo, eles passaram pelo deserto. Não desanime, pois o deserto não é o destino final, mas é o processo que é necessário que passemos. E então a santificação, irmãos queridos, ela vai acontecendo dia após dia. É uma obra de uma vida inteira. Mas você não pode adiar essa obra pela vida inteira. Ela deve acontecer todos os dias. É algo que o Espírito Santo faz em nós. E sabe o que é o ato de sermos santificados? É a cada dia sermos transformados de tal maneira que isso vai ser visível quando as pessoas olharem para nós. Irmãos queridos, o Espírito Santo está disposto em fazer em nossa vida uma completa reforma. Ele está disposto a trazer à sua igreja um reavivamento. Mas por que isso não acontece? Porque nós não estamos sendo verdadeiramente justificados. Porque nós ainda queremos ser salvos por nossos próprios méritos. Mas é certo que nós só vamos ser uma oferta aceitável diante de Deus quando nós aceitarmos a preciosíssima e verdadeira oferta que é Cristo Jesus. Então tudo que entregarmos vai ser pelos méritos de Jesus. Irmãos queridos, todos os dias precisamos nos consagrar a Deus. Todos os dias precisamos fazer a seguinte oração: toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado por ti. E Ellen White escreve no Caminho a Cristo, página 45. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Não existe isso de uma vez salvo para sempre salvo. Todos os dias você tem agora uma guerra a travar contra o seu próprio eu, contra as suas próprias vontades, contra as suas inclinações para o mal. Nós já nascemos em uma condição terrível. É por isso que precisamos de um novo nascimento, para que não viva mais o nosso eu, para que não sejam mais manifestas as obras carnais, mas que seja o Santo Espírito a nos guiar. E quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele de fato te usa como instrumento.
Todos os dias que eu oro, Senhor, hoje me usa para a honra e glória do teu nome. Eu tenho o privilégio de falar de Jesus para a moça do caixa do mercado. Eu tenho o privilégio de entregar um folhetinho com algum assunto da Bíblia para alguém que eu vejo na rua. Eu tenho o privilégio de estudar com alguém a Bíblia. Eu tenho o privilégio de testemunhar. O Senhor, Ele quer usar a mim, Ele quer usar você, mas você precisa se entregar. E não é só um pouquinho, é totalmente. O Senhor quer que entreguemos tudo a Ele, começando pelo nosso tempo. O nosso tempo hoje é algo tão concorrido, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não tenho tempo. Mas, na verdade, se a pessoa não tem, é uma prioridade. Tempo nós temos. E o Senhor, Ele vai pedir conta de como nós temos usado o nosso tempo. Irmãos queridos, uma outra forma de adorarmos ao nosso Deus, de ofertar, é através de nossos recursos. Tudo que nós entregamos e trazemos a Deus aqui na casa do tesouro, é o que Ele já nos deu. Por isso que essa teologia da prosperidade não pode ser, de fato, algo real. Porque essa teologia diz que você tem que dar, entregar para que Deus te abençoe mais. Mas, na verdade, você entrega porque você já foi abençoado. Nós devemos nos entregar ao Senhor por completo. E assim sendo, os nossos recursos, o nosso tempo, quem nós somos, tudo vai ser entregue ao nosso Deus. Irmãos queridos, eu quero convidar vocês a lerem nesse momento 1 Pedro. Nós já estamos concluindo. Vamos ler 1 Pedro 1, verso 13. A terceira coisa que eu disse que podemos ofertar ao Senhor é quem nós somos. Irmãos queridos, nós somos ofertas vivas ao Senhor. E como está escrito em Romanos 12, 1, nós precisamos nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós precisamos nos colocar no altar do Senhor. E o que está aí em 1 Pedro 1, verso 13? Está escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Ser santo é ser separado. É necessário haver uma distinta diferença entre nós, que professamos crer em Cristo, e estamos aqui na terra como representantes de Cristo, embaixadores do reino dos céus, e as pessoas que não estão vivendo para Cristo, que não estão vivendo com Cristo. É preciso haver uma distinção. Muitas vezes, irmãos, o que nós falamos nem sempre é o que de fato vai convencer as pessoas lá fora, mas é a maneira que vivemos. E aqui Pedro diz: vivam de maneira santa, vivam de maneira separada. Não queira, irmão querido, se conformar com esse presente século, mas que possamos ser transformados. Porque a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a pátria do céu. E se você está querendo ir para lá, você precisa ir sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Porque é para lá que você vai, é com Ele que você vai morar. Então é preciso haver uma diferença entre o que nós vestimos e o que as pessoas de lá
se vestem. É preciso haver uma diferença no que nós colocamos em nossa mesa para ser alimento. E o que as pessoas colocam lá fora para ser alimento em suas mesas. É preciso haver uma distinta diferença entre o que eu assisto na minha casa e o que as pessoas do mundo assistem. O cristianismo, irmãos queridos, não é só professar, é viver, é demonstrar. E a todo momento, através das nossas decisões, nós estamos nos entregando ao Senhor ou ao adversário do nosso Senhor. Não há terreno neutro. É necessário, irmãos queridos, que como ofertas vivas ao Senhor, cuidemos das janelas da nossa alma, evitando ver, ler, ouvir, pensar, falar o que nós não gostaríamos que fosse registrado nos livros do céu. Irmãos queridos, a única solução para nós, mortais pecadores, é ter Cristo vivendo em nosso interior. Porque só Ele verdadeiramente pode transformar a nossa vida. Amém? Só Cristo, através dos seus méritos, pode nos fazer aceitáveis diante do nosso Deus. E a terceira coisa que podemos oferecer ao nosso Deus é a nossa devoção. Na verdade, quarta coisa que podemos oferecer ao nosso Deus, a nossa devoção. O Senhor quer que passemos tempo com Ele. O Senhor quer que o adoremos verdadeiramente. A nossa vida deve ser para a honra e glória dEle. Irmãos queridos, Deus, Ele almeja de nós inteira obediência. Como está em Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que possamos também nos entregar ao Senhor. Que possamos orar todos os dias, Senhor, que morra o meu eu e que o Senhor viva em mim. É certo que nós naturalmente não conseguimos e nem podemos obedecer aos reclamos divinos. Mas quando Cristo passa a viver em nós e operar a nós dia após dia, nós podemos então ser possibilitados para obedecer. Podemos então ser capacitados para obedecer. Que possamos nesse momento, irmãos, nos entregar ao Senhor. Pois Cristo se entregou totalmente por nós. E Ele almeja que também nos entreguemos a Ele. De todo o nosso coração. Tudo que nós somos e tudo que nós temos pertencem ao nosso Deus. E que você reconheça isso nesse momento. Nós vamos agora nos ajoelhar e eu vou deixar um momento para você orar. Para você falar com Deus. Para você entregar a Ele o que você ainda não entregou. Para você se colocar no altar de Deus e dizer, Senhor, toma-me para ser teu. Me faça aceitável diante de ti pelos méritos do meu Salvador Jesus Cristo. Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, Senhor grandioso. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez de joelhos diante de Ti. Porque nós queremos, meu Deus, com toda a certeza e sinceridade dos nossos corações, nos entregar em Teu altar. Nós queremos que o Senhor nos faça aceitáveis diante de Ti pelos méritos de Jesus Cristo, pois apenas o sangue dele pode nos tornar purificados. Meu Deus, nesse momento nós queremos dizer que o nosso tempo pertence a Ti, que nós queremos testemunhar a todo momento, que nós queremos, meu Deus, ser representantes do Senhor Jesus nesse presente século. Nós queremos também dizer
que a nossa devoção, os nossos recursos, o nosso corpo, tudo que temos e somos pertencem a Ti. Toma-nos, Senhor, a nós. Tome o nosso coração. Nós entregamos tudo aqui agora em Teu altar. Faça em nossa vida o Teu querer e realiza em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, que todos os dias possamos morrer para o nosso eu, para que o Teu Santo Espírito viva e haja em nós e através de nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que você todos os dias se coloque como oferta viva no altar do Senhor.